Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Por que o mercado está caindo? Por que o mercado cripto está tendo movimentações de baixa? Por que o Bitcoin está caindo quando os mercados internacionais estão renovando máximas? Por que o Bitcoin cai 2% e altcoins caem 10%? O que está levando de fato a este movimento de baixa? Você pode estar se perguntando, e eu quero te mostrar exatamente por que as altcoins estão tendo movimentações. E eu quero te falar que sim, eu sigo com a mesma visão. Eu sigo bullish. Pareço louco, pareço totalmente sem juízo, mas eu vou te mostrar de fato por que eu sigo totalmente bullish e por que eu comprei bons, belos, maravilhosos ativos no dia de hoje. Alfas, eu aumentei a minha exposição neles e eu quero te mostrar tudinho por que a gente está vendo tais movimentos e por que eu comprei. Isso pode talvez te ajudar, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Eu quero analisar também um ativo do zero, te mostrar sem viés. Quais são as faixas de preço em um movimento que a gente está vendo hoje e que podem trazer oportunidades, sim, oportunidades para você que quer aproveitar a compra de bons ativos. Mas antes, vamos entender o que está acontecendo. O Bitcoin, ele perdeu 67 mil dólares, perdeu 66 mil dólares, e está hoje perdendo a faixa de 65 mil dólares. É exatamente isso que está acontecendo neste exato momento em que eu gravo este vídeo, 13h19 horário de Brasília. Estamos em 64.316. Depois de ter fechado o gráfico de 8 horas dentro de uma cunha, e no 12 horas a gente ainda tem o respeito desta cunha, porque o gráfico de 12 horas vai fechar em mais de 7 horas. Então a gente só vai fechar às 21 horas horário de Brasília. Então a gente sim pode ter uma movimentação de alta. Então a gente tem aqui no gráfico de 12 horas uma cunha descendente que também pode ser levada em consideração como um canal de baixa neste movimento como um todo. Então a gente também pode ter aqui um canal de baixa. Não seria loucura a gente beliscar a faixa de 63 mil dólares. Mas está muito claro que a gente tem um padrão de baixa. Depois de ter perdido 67, 66 e 65 de forma provisória. Ontem a gente teve um movimento de baixa e uma forte recuperação. E eu até desci este suporte e resistência para uma faixa que é esta aqui, que é a faixa de 50%, tá? Faixa de 50%, tá aqui, do fundo ao topo do movimento. Então, deste fundo até este topo, a gente tem o quê? Esta área, 64.360, praticamente no ponto que nós estamos, a gente tem este ponto, este fundo, como uma área de suporte para o preço. É a faixa que nós temos 50% deste canal lateral. A gente ainda segue com padrões de alta em tendência mais macro, ou seja, semanal, mensal, a gente segue em tendência de alta. Enquanto a gente tiver uma sustentação acima deste ponto, a gente tem sim a maior probabilidade de buscar topos, romper os topos e renovar máximas. Quando as pessoas começam a falar de bear market, inverno no cripto, fim de qualquer movimento de alta, altcoins começam a cair mais forte. E eu vejo uma completa descrença do mercado, muito acima do que eu vi até no bear market. Eu tenho ainda mais certeza de que sim, no macro a gente está numa tendência de alta e que esta é uma movimentação do disbelief. Eu mostrei ontem o disbelief, vamos mostrar de novo.
O que é esse disbelief? Eu venho aqui e te mostro exatamente onde a gente está. Depois de uma aceleração no movimento, a gente tem este movimento, que muitos chamam de bear trap, armadilha para os ursos. Ah, vai cair tudo, já era, e o mercado simplesmente acelera. Este sentimento de destruição, ele está vindo muito das altcoins. Por quê? Porque as altcoins estão caindo muito mais do que o Bitcoin. O Bitcoin teve uma queda nos últimos 10 dias. Vamos puxar aqui. Vamos puxar do dia 5, 15 dias, tá? 13 dias, na verdade. De 10%. Então, do topo ao fundo atual, são 10%. Quanto que as altcoins caíram? Se a gente pegar do mesmo período, deixa eu puxar no gráfico diário. A gente está aqui, vamos puxar aqui, 13, 12 dias. A gente teve uma queda de 20, 22%, no total 3%. Só que ele pulveriza a movimentação, o market cap de todas as altcoins. Então a gente teve 25% de queda, o que acabou por trazer 25, 30, 35, 40% até de queda em muitas altcoins. Mas por que a gente está vendo uma queda do Bitcoin enquanto o mercado tradicional está acelerando? SP500 está batendo máxima histórica, Nasdaq batendo máxima histórica, e não é uma máxima histórica qualquer. A gente tem 5%, quase 5%, acima da máxima histórica que foi formada no começo de abril. Por que o Bitcoin não está tendo esse movimento? O capital do mercado como um todo é um só. E a gente está vendo, sim, um foco para este capital no mercado tradicional. Só que o mercado tradicional ele está chegando num ponto de sobrecompra. A gente está no semanal e ele está atingindo uma faixa de sobrecompra. Sim, ele tem ainda espaço para mais valorizações. A gente tem aqui Fibonacci, extensão de Fibonacci. A gente pode ainda ter uma valorização saudável no mercado de 2%. Seria uma valorização saudável. Mas a gente começa a chegar numa faixa de preço que é de risco, porque a gente começa a chegar em pontos de sobrecompra. O que é natural em uma tendência de alta é topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, topo, renovado, fundo ascendente. A gente anda em etapas, em ondas. Ondas de alta, ondas de baixa. Ondas de alta, ondas de baixa. E a partir do momento que a gente começar a ver este mercado lateralizar em algum topo, porque ele vai lateralizar, ele simplesmente não vai fazer isso aqui, ele vai lateralizar, a tendência é lateralizar, a gente vai ver o giro de capital. Eu falei diversas vezes sobre giro de capital em altcoins, alt-season, vai do dinheiro para o Bitcoin, do Bitcoin vai para Ethereum, Ethereum vai para altcoins grandes, médias e pequenas. Isso acaba acontecendo também no mercado tradicional. E a minha tranquilidade com o bull market, que ele é empurrado pelo Bitcoin, ele não é empurrado pelas altcoins, essa tranquilidade vem do seguinte: mercados tradicionais estão renovando altas, o ouro está renovando alta, e a gente está com uma correção no Bitcoin de 10%. Esquece altcoins de forma objetiva. Eu sei que este vídeo é para falar de altcoins, mas você precisa entender todo o ciclo e o que está acontecendo no mercado justamente para entender o que está acontecendo com as altcoins. Então entenda, a gente está vendo um movimento de correção nesses 10 dias, que é uma movimentação extremamente saudável, está nos levando sim a uma faixa de 50% de todo este padrão de equilíbrio, que ainda mantém o Bitcoin em um padrão de reversão clássico. Tá? Então esse aqui é um padrão que sim pode nos levar a uma aceleração. Vamos aos pontos mais críticos.
Se a gente tem um suporte na faixa de 50% no Bitcoin, e sim, ele está numa tendência de baixa, mas em padrões que rompem para cima, segue saudável, não existe qualquer capitulação no Bitcoin, e os mercados internacionais de ouro estão batendo máximas por um giro de capital, é uma questão de tempo para a gente ver um ímpeto comprador voltar ao mercado das criptomoedas, com tudo que está acontecendo. Sem falar em oferta e demanda, em players gigantescos pedindo empréstimo para comprar Bitcoin, a tendência do Bitcoin é de alta, sim, também no curto prazo. Mas, se a gente perder essa faixa de preço, quais são as áreas que a gente tem que ficar de olho? As áreas de retração, que se mantém áreas de retração, 62.500 e 60 mil dólares. Luan, mas mesmo com essa retração a gente ainda segue em tendência de alta? Sim, a gente só vai perder essa tendência de alta se a gente perder 56.500, 56.450. Enquanto isso não acontecer, a gente segue em tendência de alta e, inclusive, se a gente entrar em padrão de equilíbrio, a tendência é um desinteresse para com o Bitcoin e um interesse maior nas altcoins. Entenda isso. Então, a gente está vendo esta movimentação de baixa, correção, que está levando a uma baixa momentânea no Bitcoin, mas está destruindo os sonhos de quem estava com uma visão de ficar multimilionário, mandar o chefe para aquele lugar, aposentar os netos com altcoins. Será que o sonho acabou? E a minha visão também é de que não acabou. Por quê? Porque o Bitcoin se mantém saudável. Não existe, até segunda ordem, uma narrativa de acabou o bull market. Eu quero que você entenda isso. Não cai em narrativa, não cai em comentarista de Twitter que vive de quê? De vender medo e vender euforia para te vender alguma coisa. Eu estou falando aqui com o investidor. Para você que trabalha e quer o quê? Quer buscar, sim, uma vida melhor. Quer poder tirar férias quando você quiser. Quer poder comprar uma casa para sua mãe. Quer dar um bom plano de saúde para os seus filhos. Não importa o seu objetivo, ele é nobre. E eu estou falando com você que é investidor e leva isso daqui a sério. Eu levo isso muito a sério, por isso eu tô faça chuva, faça sol. Não importa se o mercado está subindo ou descendo aqui, para te mostrar exatamente com base aquilo que o mercado pode fazer. E o que ele pode fazer vai te levar à reação. Eu apresentei para o meu time 8 meses atrás, e eu vou te contar uma historinha. Como planejamento é importante e como investir em conhecimento é importante. Eu perdi muito dinheiro de 2008 a 2012. Não com criptomoeda, com outros mercados. Mercados que também espelhavam muito o mercado cripto, de volatilidade. Eu trabalhava com opções de ações e isso acabou comigo. Perdi de 2008 a 2012. E sabe o que me falaram? Me falaram o seguinte: você é um aventureiro. Por isso que eu uso essa palavra. Por isso que eu chamo muitas vezes as pessoas que querem resultado imediato de aventureiros, porque é um aventureiro. Tá só querendo uma aventura. Aventura de perder dinheiro rapidamente. Porque o aventureiro, ele vem com muita sede ao pote, sem saber absolutamente nada, buscando o quê? O curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo não se faz dinheiro. Esquece isso. Não se faz dinheiro. Eu descobri da pior forma possível. A partir de 2012, depois que eu falei com alguns investidores de cabelo branco, que vêm de muitas décadas atrás, no mercado tradicional, eles me apresentaram o seguinte: você é um aventureiro, você é novo, eu era novo, e você não deve tentar trazer a urgência da sua vida, e não, eu não preciso contar nenhuma história triste aqui, eu passei por nenhuma necessidade, nem nada do gênero, mas a gente tem uma urgência, mesmo que não seja financeira, de necessidade, a gente tem aquele ímpeto, eu preciso fazer milhões até os meus 25, até os meus 30, e este é o caminho, e eu vou ficar rico. Eu saí de contas de 1.000 para 70 mil dólares. Estamos falando em
12 anos atrás. Era muito dinheiro. De 500 a 50 mil dólares, eu cheguei numa conta até 210 mil dólares e perdi em uma operação. Por quê? Porque eu era aventureiro. Tinha gestão de risco? Não. Tinha qualquer tipo de planejamento de investimento? Nem existia isso. Tinha plano de trade? Sabia nem o que eu estava fazendo, eu não sabia para onde eu estava indo, eu não tinha noção dos ciclos que os mercados têm, não sabia o que era bear market, o que era bull market, se estava subindo, se estava caindo, se estava dando pirueta. E somente quando eu comecei a visar mais o longo prazo é que eu comecei a ganhar dinheiro consistentemente. Ninguém enriquece da noite para o dia. Comprei Bonk com 1.000 dólares, que era o único dinheiro que eu tinha, e vendi com 800 vezes o capital lá, o retorno. Ninguém faz isso. Isso aí é 1 em 1 bilhão. 1 em 1 milhão e olha lá. E muita gente tem esse sonho que, gente, não vai acontecer. Você não vai atirar na asa da mosca. É totalmente improvável. Ah, não. Pode acontecer? Pode. Mas é totalmente improvável. Você vai ficar tentando vencer a probabilidade. Não é mais inteligente você focar na consistência? Foi o que eu fiz. Foi o que me levou a crescer consistentemente. E aí sim, eu sou do Forex, das ações norte-americanas. Trabalhei muito tempo no Forex. Acabou aparecendo Bitcoin na minha frente. Ninguém entendia o Bitcoin. Ninguém comprou o Bitcoin e ficou holder do Bitcoin eternamente. A gente só foi tomar a ciência anos depois. Eu tinha escutado falar em Bitcoin em 2010, 2011. Sei lá, nem sei o que é isso. Hoje a gente tem o entendimento. Lá atrás, 2014, tinha um entendimento já, mas já era muito mais difícil de você custodiar e tudo mais. Tinha muito golpe. Mas independente, o mercado cripto apareceu para mim e eu já estava, presta atenção, com a mentalidade da consistência. Porque era a consistência, era investir, ter uma noção do que é um bull market, do que é uma tendência de alta, do que é uma tendência de baixa e ter o entendimento do seguinte: nunca trazer urgência da vida para o mercado, não interessa qual mercado seja. Trouxe a urgência para o mercado, vai se ferrar, vai quebrar, vai se desesperar, vai ver uma queda de 30%, vai dar tilt, vai sair fora. E aí você tem que entender o seguinte, que o mercado, ele sempre vai beneficiar quem tem um domínio da análise gráfica, um domínio, você não precisa ser o exímio economista, com uma visão macroeconômica. Hoje a gente tem muita informação on-chain. Se você casar as informações, trouxer o histórico, porque a história não se repete. Lógico que não se repete. Só que ela rima. Você trabalha com probabilidade, você não trabalha com uma bola de cristal. E lembre-se, eu estou falando com investidor, não estou falando com aventureiro, não estou falando com amador, eu estou falando com você que trabalha todo dia e está buscando uma melhora na sua vida. E sim, o mercado financeiro pode trazer isso, mas ele pode te destruir se você não souber o que está fazendo, se você não souber absolutamente nada de ciclo de mercado, se você não souber nada de nada, não precisa saber tudo, mas se você não souber nada de análise on-chain, se você não souber nada sobre sentimento, se você não tiver um controle emocional, já era. Controle emocional é tão mais importante quanto o domínio da análise gráfica. Por quê? Eu vou comprar aqui, por conta disso. Mas eu tenho uma convicção absurda, e a sua cabeça está te sabotando, e aqui eu tenho certeza que o mercado vai voar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um trade alavancado vezes 125 com 50% do meu capital. Aí o mercado faz isso aqui, ó. Aqui você foi liquidado, acabou a sua história, acabou a sua vida, acabou tudo. E você vai ficar que nem um bobo, para não usar uma palavra pior, olhando o mercado seguir em alta e você com $0.
A única coisa que você não deve fazer hoje é alavancar sem uma boa gestão. Pode alavancar? Existem os perigos, existe o risco e o retorno. Aí é que a brincadeira começa. Risco e retorno. Se você ainda, assim, sem ter $1, R$1 de lucro, se quiser alavancar, o que você pode fazer? Usar o risco e retorno a seu favor. Tem que dominar a análise gráfica, tem que ter um domínio da parte psicológica e tem que ter um bom plano. Seja um plano de trade de curto prazo. Mas recapitulando, o porquê que eu vim comprando, por que eu tenho capital? Porque eu detalhei para o meu time Premium e Grupo do Desafio um plano de compra 8 meses atrás. Quando houve a identificação de que, sim, o mercado estava em uma tendência de alta e a gente ativou o bull market, tá? Foi nessa faixa aqui, nesta faixa de preço. Quando a gente ativou o bull market, eu criei o plano de trade de compra para esse bull market. E ele segue. Por isso eu separei o meu capital em setores, eu separei o meu capital em ativos de qualidade, grandes ativos com market cap grande. Bons projetos, estudei cada projeto. Ativos de market cap médio, bons projetos. E as gemas, bons projetos. Equilibrando o risco. E esta é só a minha carteira para o bull market longo prazo. O que é esse longo prazo que você vive falando? De 18, antes era de 18 a 24 meses, agora já passa para 12 a 18 meses. De 12 a 18 meses. É muito prazo? Não. Para quem é mais novo, pode parecer muito, mas não é. Investimento leva tempo. Ganhar dinheiro leva tempo. Por isso que eu vivo falando longo prazo, longo prazo, longo prazo, foco no longo prazo. Você acha mesmo que acaba o mundo quando o Bitcoin bater 200 mil e as altcoins subirem, sei lá, 50 vezes? Claro que não. A gente tem o bear market, onde dá para ganhar ainda mais dinheiro. Mas existe plano para tudo. Existe o plano de bull market. Eu fui comprando. Existe o plano de trade semanal, plano de trade de compra. Qual que foi o meu plano de trade? Minha base vai ser o Bitcoin. Minha base vai ser o Bitcoin. Já defini quais são os ativos que eu vou comprar. A partir do momento que o Bitcoin bateu 50%, eu fiz mais um DCAzinho em bons projetos, projetos de qualidade, projetos que mantêm as suas bases. Só porque o ativo caiu quer dizer que ele não vale mais nada? É a mesma coisa. Você compra um Porsche e aí ele cai 100 mil de valor. Já era. Vou vender a 20. Eu vou vender. Tudo bem que o exemplo é o pior possível, pior que eu poderia encontrar, mas o ativo tá lá, ele ainda roda, ele ainda tá ótimo, ele traz o conforto, ele faz o que ele tinha que fazer? Ele te entrega aquilo que ele tinha que te entregar? Entrega. Então, maravilha. Então, não é porque ele teve uma desvalorização momentânea que ele virou um lixo. Se as bases daquilo que você comprou se mantêm, será que não é interessante você olhar para aquilo como uma oportunidade, ao invés de olhar aquilo como nossa, que porcaria que eu comprei? Muita gente tem essa visão, esse pensamento, por quê? Porque comprou o topo do topo do topo. Se você comprou o topo do topo do topo, que nem, eu comprei esse CP a $20. Se você comprou aqui $12, tá tendo um drawdown, aí tudo bem. A pessoa que comprou a $20, porque é euforia, e vai acontecer novamente, essa pessoa já desistiu. Se ela não desistiu, ela está quase desistindo. Mas aí também passa por planejamento de trade, DCA em bons projetos, estudo. Tá vendo quanto eu estou falando? Só para te mostrar algo que sim pode trazer muito retorno. Pode. É certeza? Obviamente que não. A gente está no mercado de risco e você tem que ter a noção disso. Só que tem muita gente que coloca muito dinheiro, faz empréstimo, pega dinheiro com a agiota, faz cagada. Faz caca. E aí se estrepa todo. Investimento você faz com o dinheiro que você pode perder. É capital de risco. Se você já faz isso,
com capital de risco, consciente da variação da volatilidade, você tem um plano de ação para compra em um movimento, visando o quê? Visando o ciclo de mercado. Aí você está fazendo da forma inteligente. E este tipo de movimento não te assusta, porque você está com as probabilidades. Luan, mas isso não vai segurar o mercado. Se ele for cair, ele vai cair. Óbvio. Isso é óbvio. Só que quando você está a favor da probabilidade, você tem, no longo prazo, uma taxa de acerto, muitas vezes, extremamente elevada. E aí você ganha muito mais do que você perde. Sabe qual é o segredo para enriquecer? Além da consistência, bons projetos, é perder pouco. E quando ganhar, ganhar muito. Então, eu sei que você está vendo muito provavelmente 5%, 10%, 15%, 20%, 25% que seja de drawdown. Se este é o preço a se pagar para um movimento lá na frente, talvez não seja um preço tão caro a se pagar. Talvez este sentimento que você está tendo agora seja um sentimento muito focado no curto prazo, porque você queria estar com o dobro do capital. Já parou para pensar que este sentimento é muito mais emocional e muito mais... é emocional, óbvio, mas é muito mais acelerado pela sua expectativa para o que o mercado tem que entregar? Eu sei que é um saco, a gente está mais de 100 dias lateralizando, vai fazer daqui a pouco 4 meses, nada acontece desde março, a gente vai fazer quase 4 meses em que as altcoins estão corrigindo, mas este é um movimento que espelha o passado, é ou não é verdade? Eu já mostrei aqui centenas de vezes. E isso está acontecendo de novo. E por que eu fui comprar altcoins hoje, alfas? Porque eu entendo o seguinte. Antes de te mostrar por que eu comprei, eu quero te mostrar por que as altcoins estão caindo. Falei bastante, mas eu acho que eu falei algumas coisas que eu precisava falar para poder te ajudar e te tranquilizar do que é o caminho para você lucrar. O caminho para você ganhar dinheiro de verdade. Não como um aventureiro, mas como um investidor. Porque o investidor, ele é uma pessoa, um player que vai focar para o longo prazo. Você agora sabe, se você não sabia, se você não assistiu meus vídeos até o final, agora você sabe qual que é a visão para longo prazo neste bull market. Bom, o Bitcoin está caindo. Por que diacho? As altcoins estão caindo muito mais. Bom, a gente tem a dominância do Bitcoin. Tá vendo aqui? Este aqui é o gráfico da dominância. A gente tem uma linha de tendência de baixa mensal. A gente tem um toque, 2 toques, 3 toques. Na verdade, 3 toques aqui nesta linha, nesses últimos 3 meses. E a gente tem uma cunha ascendente. Neste mês, a gente está vendo uma valorização na dominância, enquanto o Bitcoin está caindo. Então, o Bitcoin caiu 10%. A dominância subiu 3%. Pode parecer pouco para a dominância, só que não é. 1% de dominância é, neste candlezinho, o fluxo de bilhões de dólares. É por isso que quando a gente tem este tipo de movimento aqui, que a gente tem uma valorização ridiculamente absurda nas altcoins. Por quê? Porque isso aqui representa bilhões e bilhões e bilhões de dólares de fluxo financeiro saindo do Bitcoin e indo para as altcoins e vice-versa. Então o que aconteceu neste cenário de 10 dias, 13 dias? A gente viu o quê? O dinheiro sair das altcoins e ir para o Bitcoin. Por quê? Porque a partir do momento que Jerome Powell falou que não teremos 3 cortes, mas podemos ter 1 a 2 cortes, o que na minha humilde opinião é algo, sim, bom. Os players começaram a vender as suas altcoins para se posicionar no ativo mais saudável, pelo menos o mais seguro, que é o Bitcoin.
E a gente viu a dominância subir. Então, do ponto de vista gráfico, sem você tentar entender qualquer motivação para o mercado subir, na verdade, para o mercado cair da forma que ele está caindo, a gente tem aqui, ó, desde o dia 7, a gente saiu de 54 até 56, o que é 2%, 3%, né, que a gente está falando no mês, que representa muito, muito, muito dinheiro fluindo de uma potência, quer dizer, de altcoins para uma potência que é o Bitcoin. Então a gente está vendo um fluxo muito grande financeiro saindo das altcoins, indo para o Bitcoin. É isso que está levando a uma movimentação de queda tamanha, que é de 25%, 25%, 22% nas altcoins, no total 3%, quando o Bitcoin só caiu 10%. Só que, como a gente tem muitos ativos, e muitos ativos subiram bastante, a gente acaba vendo grandes correções. Você tem que lembrar que os ativos tiveram uma valorização absurda de final do ano passado até março, que foi o nosso topo local. Só que a gente está vendo uma correção, e correções na casa de 20, 30, 40, 50% são normais nas altcoins. Se você está investindo, você tem que estar disposto a correr esse tipo de risco. Porque é o risco necessário para quem quer fazer 10, 15, 20 vezes. A gente já falou isso diversas vezes. Você tem que abraçar o risco. E aqui a gente tem o seguinte: por que a gente está numa faixa extrema para as altcoins? E por que a gente pode sim ser muito feliz logo logo? Eu já trouxe no final de semana, um movimento que acontece quando o Bitcoin rompe os topos. A gente tem o início da alt season, foi o que aconteceu aqui, foi o que aconteceu aqui, foi o movimento que nós vimos no Total 3, a partir daqui, olha só, a partir deste ponto, a gente teve o início da alt season, que foi 21 de dezembro de 2020. Neste mesmo período, o Bitcoin rompeu o seu topo e a dominância começou a despencar. A gente começou aqui em 21 de dezembro. A gente teve uma pernadinha e simplesmente derreteu. Então o mercado ele pode se repetir, só que ele teve antes do movimento explosivo, olha só o que a gente teve, um bear trap, uma baita de uma movimentação, uma queda de nada menos do que 24%, acho que foi até mais, vamos puxar aqui. No total 3, a gente chegou a 28,7% de queda. Então a gente está hoje com uma queda de 21%, 21%. O que nos coloca em um cenário que lembra muito o movimento de bear trap antes do rompimento dos topos pelo Bitcoin e o início de uma alt season. E isso aqui acaba por nos apresentar justamente o quê? Justamente um ponto muito crítico, já que a gente teve um mês rejeitou, pode ser que a gente tenha uma terceira rejeição em uma linha de tendência de baixa que tem 7 anos. Ela pode respeitar, tendo em vista que a gente tem uma cunha descendente, cunha ascendente que rompe para baixo, tem uma área de suporte e resistência aqui e tem uma linha de tendência de baixa muito forte. Esse é um movimento combinado que pode sim trazer a uma movimentação de baixa nas altcoins, na dominância, o que vai levar a uma valorização nas altcoins. Desculpe a confusão das palavras, mas é isso que pode vir a acontecer. Um movimento de baixa na dominância e uma aceleração nas altcoins. E eu ver as altcoins corrigirem nesta forma, ainda mantendo a sua tendência macro de alta. Olha só, a gente está aqui formando fundos ascendentes. A gente pode voltar até essa faixa, testar, rejeitar, porque esta seria uma área, vamos lá, seria uma área de rejeição de, vamos puxar aqui, do movimento como um todo, deste fundo aqui, que a gente pode considerar este fundo. Deste fundo seria uma faixa de 50%, ou deste fundo
a gente pode considerar que a gente está numa área de 618, podendo chegar a uma faixa de Golden Pocket de retração em uma agulhada e rejeição. Só que eu não tento, e isso é algo muito importante, eu não tento buscar o fundo do mercado. Eu não tento adivinhar qual vai ser o fundo. Ah, o fundo vai ser aqui. Ah, o fundo vai ser aqui. Ah, o fundo vai ser aqui. Ah, o fundo... Eu não tento adivinhar, eu não fico esperando até o fim da vida para comprar bons projetos. Eu identifico uma área de buy zone, de retração do mercado, com uma manutenção de uma tendência macro de alta, e aí sim eu vou me expor. Então, foi exatamente o que eu fiz, exatamente o que eu mostrei para o Grupo Premium, o Grupo do Desafio, e justamente por enxergar e entender por que as altcoins estão caindo muito mais do que o Bitcoin, que é este movimento aqui na dominância, é isso que está levando a uma queda maior das altcoins, mas a gente teve bull trap na dominância no último ciclo, a gente tem diversos bull traps, a gente está diante de um potencial bull trap para cair a dominância, o que leva também, por consequência, um bear trap, uma armadilha para os ursos, achando que todo mundo vai cair, o mercado simplesmente puxa essa área e aí a gente tem uma movimentação de alta, mantendo esta tendência de alta. Repetindo o passado, quer dizer que vai repetir de forma total? Não, mas a probabilidade é de que sim, a gente tem um respeito. Maior probabilidade de respeitar. Por uma análise, não, por uma confluência. Olha o quanto tempo eu estou falando para te mostrar justamente dados do mercado. Se você vai comprar, se você vai vender, se você vai shortar, isso é uma análise que você tem que fazer. O meu trabalho aqui é te mostrar de forma objetiva o que está acontecendo no mercado. E te mostrar, óbvio, de forma transparente o que eu estou fazendo. Então eu enxergo, sim, uma área de retração em um padrão que pode chegar a um final, uma exaustão e uma movimentação acelerada, combinado a uma resistência tripla mensal, não é brincadeira isso, entender por que as altcoins estão caindo mais, sim, mas avaliar que este é um cenário extremamente interessante, que repete o passado, e lembrar que o mercado tradicional está voando, Nasdaq está voando, ouro está voando. O ciclo e o giro de capital pode ir direto para o coração do Bitcoin, que é o manda-chuva do mercado e pode levar a uma aceleração. Então, entender o motivo da baixa mais agressiva nas altcoins é muito importante. E um detalhe final, a gente viu, e isso é algo que a gente vai ter que acompanhar, e eu vou acompanhar e vou atualizar, inclusive, no grupo geral. O link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito, é um local que eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação de qualidade em primeira mão para que você possa ter acesso, de fato, a essas informações e possa reagir. Participe, é gratuito, o link está na descrição. O que eu vi e que me chamou muita atenção, e até falei para o time Premium hoje, foi o seguinte. Este movimento aqui, a gente iniciou a madrugada, tanto nos Estados Unidos, tanto no Brasil, a gente iniciou a madrugada com uma porrada para cima. Ou seja, a dominância foi lá para o espaço. E aos poucos, a dominância, ela teve um topo descendente e caiu. Então a gente está vendo a dominância ter, enfim, uma rejeição, o que no semanal nos leva até uma rejeição do quê? De uma área de intersecção e aquela linha de tendência de baixa no mensal. Ou seja, o mercado começa a identificar que, opa, pera. O Bitcoin sugou bastante do capital, talvez seja momento desse capital voltar para as altcoins. Isto é totalmente preliminar, pode mudar da noite para o dia daqui a 5 minutos, mas é um movimento que a gente tem que ficar de olho, porque além da gente olhar o Bitcoin, a gente tem que olhar a dominância. E o fato da dominância ter subido 1% e
retraído para 0,15% positivo, é um sinal muito positivo do ponto de vista do risco. E o risco pode começar a voltar para as altcoins, ou seja, o dinheiro acaba voltando para as altcoins, acaba voltando para o risco. Foi isso que eu quis dizer. Enrolei, mas consegui pelo menos te apresentar. O dinheiro pode voltar ao risco. Pode ter agora não uma aversão, mas sim vem para o risco. Isso é um movimento da dominância. Então vamos ficar de olho na dominância, porque tão importante quanto o Bitcoin é a dominância. Bastante coisa, 40 minutos. Se você ficou até aqui, muito obrigado, parabéns para você. Parabéns por estar resiliente e por gastar o seu tempo me acompanhando. Muito obrigado. Agora vamos falar do quê? Eu quero fazer uma análise de um ativo. Não porque você deva comprar, deva vender. Você tem que fazer sua análise, a sua diligência e investir com total responsabilidade. Aqui eu só mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer com o meu dinheiro e trago alertas. Faça sua diligência. E no final, faça tudo com muita responsabilidade. Depois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas eu quero te mostrar com dados. Se este cara aqui, ele está numa área de buy zone, numa área interessante ou não. Dados, gráfico. Pouco importa o que eu acho, o que você acha. Aqui é análise gráfica básica, simples e objetiva. Vamos esmiuçar esse cara aqui e avaliar. Ele está numa faixa de buy zone ou não? Esse cara aqui é o ICP. ICP. Muitos acham um ótimo projeto, outros acham uma porcaria. Vamos analisar. Antes de analisar, você me escutou falar de prêmio, desafio. O que são esses dois grupos que eu fico falando? Esses são dois grupos do Telegram, grupos fechados em que eu apresento 100% do que eu faço. Minha carteira, meus investimentos, meus trades, minhas realizações de lucro, todas as estratégias, os planos de ação, aulas para te dar base, você tem suporte 1 para 1 comigo. Eu apresento análises do mercado dia após dia. Faço acompanhamento de todas as operações. Eu entrego de forma completa, de forma totalmente transparente, tudo o que eu faço. Qual que é o caminho que eu estou trilhando para esse bull market? Quais são os objetivos? Quais são as estratégias? Tudo é apresentado a você no grupo Prêmio, grupo do desafio. Se você quer saber um pouco mais sobre esses dois grupos que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e muito mais barato no plano vitalício, entra no grupo geral, o link está na descrição do vídeo, e aí você vai lá na última mensagem, vai ter um @ oficial no FX, clica nesse @ e um chat que o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações para você participar. Agora vamos falar de ICP. Seguinte, grande parte dos ativos, e eu peço a você que deixe aqui embaixo aqueles ativos que você quer que eu analise. Amanhã a gente vai fazer uma análise mais completa. Hoje eu precisava entregar esse vídeo. A gente está com a maior parte dos ativos em faixa de acumulação. Eu não vejo bear market, eu não vejo tendência de baixa, eu não vejo nada disso. Por quê? Porque se o Bitcoin está caindo e as altcoins estão caindo, maravilha, movimento normal. Se o Bitcoin estivesse subindo e as altcoins estivessem caindo, aí eu me preocuparia. Então até segunda ordem, até na queda, a gente tem que entender que o mercado sim está saudável. Por quê? Porque está tudo caindo. Então é óbvio que tudo vai cair. Quem manda no mercado é o Bitcoin. Então pronto. Entenda isso. Se o Bitcoin estiver caindo e as altcoins estiverem subindo, você também tem que se preocupar. Porque este é um cenário de final de bull market. Não vimos isso também. Então, a gente está numa fase de acumulação. Esta é a verdade. Não tem bear market, não tem nada disso. Ah, Luan, se tiver, você vai falar? Óbvio que eu vou falar. Óbvio que eu vou falar. Eu vou te falar. Estou pulando fora e estou entrando em modo bear market. Qual que é o modo bear market? Você lucra muito com medo. Você acha mesmo que acaba aqui? Você acha mesmo que acaba no bull market? Você acha que
em uma possibilidade remota, a gente não vai lucrar com a queda do mercado? Claro que vai. Eu estarei aqui te mostrando exatamente o que eu vou fazer em uma eventualidade, em um bear market. Mas está longe disso acontecer. Entenda isso. E eu te mostrei já, com base no Bitcoin, que é o manda-chuva, onde isso poderia ser ativado. Agora, esquece. Seguinte, importante. Se a gente entende que a gente está em acumulação, a maior probabilidade é sair dessa fase de acumulação. Vamos voltar para isso aqui? Vamos voltar para isso aqui. Eu quero mostrar de novo. Olha isso aqui. A gente tem fase de raiva, entra na fase de depressão, uma acumulação gigantesca, porrada para cima, pullback, que vira disbelief, certo? Maravilha? Acumulação, porrada para cima, pullback. Que é isso? Isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V do que está acontecendo ali? É. Aqui já não está numa fase de descrença? Todo mundo está achando que isso aqui vai fazer isso aqui? Pois é. Então, maravilha. Entenda. Eu estou te mostrando um ativo. A gente vai analisar vários outros amanhã. Estude o projeto e aí se você começar a avaliar este tipo de padrão, entendendo o sentimento de mercado, você vai entender o quê? Estamos em acumulação. Isso aqui é acumulação ainda. De acordo com o nosso desenho, isso aqui ainda é acumulação. A acumulação para aí sim entrar nessa fase. Isso aqui acontece com o Bitcoin, com o Total 3 e com a maior parte das altcoins. Só que a gente tem que analisar, será que este ativo que eu gostei, eu analisei, eu avaliei, está em uma boa faixa de preço? Vamos analisar. Primeira coisa, Fibonacci. Ferramenta Fibonacci. Fundo topo. Estamos numa faixa D, se a gente até, eu posso fazer isso aqui, ó. Qual que é a faixa que está aqui? 618, 786. Faixa D, Golden Pocket. Essa é a faixa de ouro de retração de Fibonacci. Grave esta área. Ela é sempre uma área muito interessante. Outro ponto. A gente tem este cara, ICP, em uma faixa de Golden Pocket. É uma área, historicamente, de buy zone. Mas Fibonacci sozinho não faz verão. A gente tem o quê? Volume de compra, quando subiu, muito ascendente. Volume de venda. Olha o volume de venda aqui. Quando as vendas começaram a pegar, olha os volumes de compra. A gente não teve um volume de venda ascendente. Mas esse está aqui ascendente. Olha só. Ainda assim, este voluminho de compra ainda é maior do que todos esses volumes de venda. Então, a gente caracteriza este movimento como um volume descendente. Volumes descendentes normalmente indicam correção e não reversão de tendência. Eu não vou nem falar sobre o round bottom, porque a gente tem um toque, 2 toques, 3 toques, poderia até considerar um toque quase confirmado aqui. Então a gente tem um round bottom, que é um padrão de acumulação, que sim traz com maior probabilidade uma continuidade de alta. Se a gente ainda está em acumulação, este é o cenário. A gente está no semanal, certo? Então eu vou tirar um pouco isso daqui. Vamos ver se no VPVR tem informação? Não tem informação de acordo. Mas a gente tem o seguinte, a gente tem alguns indicadores bacanas aqui. Semanal, o estocástico está na mínima, morrendo, próximo a zero. Todas as vezes que o estocástico atinge este ponto e a gente tem um cruzamento para cima, a gente tem uma movimentação extremamente agressiva de alta. Mesmo em uma acumulação, a gente costuma ver este movimento de alta. Maravilha? Ótimo sinal. Então a gente tem uma terceira confluência. Fibonacci, a gente tem o estocástico nas mínimas, acaba nos indicando sim um cenário, uma faixa de preço muito bacana, e a gente tem o volume de venda descendente. Tá bom, até o momento, estes são os pontos que a gente tem que considerar. A gente tem também o seguinte, tendência de alta.
e tendência de baixa. Uma tendência de alta ela é formada de topo e fundo ascendente, certo? E a gente tem sempre que a melhor faixa de compra em uma tendência de alta é quando a gente compra nos fundos ascendentes. E aqui a gente tem o quê? O que pode acabar se confirmando como um fundo ascendente. Ele pode caracterizar aqui um fundo ascendente. Quando que eu sei que a gente está formando um fundo ascendente, que é uma base de preço? A gente tem diversas fractais aqui de bases de preço, e eu detalho isso, inclusive numa aula que tem no Premium. E a gente sabe que, para que a gente não fique perdendo tanto tempo, que o mensal ele forma a base de preço, vamos no mês, mensal que esticou e está em clara tendência de alta, por quê? Porque a gente teve pivô de alta, a gente teve uma pernada para cima, acima das áreas de resistência, está corrigindo, a gente sabe que o mensal ele começa a formar a base de preço quando o diário bate em sobrevenda, RSI do gráfico diário bate em sobrevenda, RSI diário, epa, olha só, na área de Golden Pocket, na faixa do nosso Round Bottom, com o RSI semanal estocástico batendo em mínimas e a gente tem o RSI diário em 25, ou seja, já está em faixa de sobrevenda. 4 confluências, a gente precisa de 3 para ter algo provável. Então, eu não quero estender e colocar 38 confluências e nem te indicar a comprar ICP ou qualquer outro ativo. Essa é uma análise de ICP. Eu quero te mostrar o seguinte: confluência, 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 confluência. Tá vendo que você não identifica e não faz uma compra, não tem uma ação de compra isolada? Você não vai olhar um ativo, você tem que olhar o Bitcoin que está rejeitando a cunha e tal, e isso e aquilo, e não sei o que. O SP500 que está aqui a colar. A dominância do Bitcoin que tem uma avaliação no mensal, que tem uma rejeição, a maior probabilidade é isso, total 3 está se sustentando, blá, 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 blá. Aí você vai para o ativo que você estudou, que você avaliou e você coloca as confluências. É assim que você faz um investimento focado no longo prazo. É desta forma, com uma quantidade de informação gigantesca, que você toma uma decisão de compra. É exatamente isso que a gente faz todo santo dia. A gente analisa, avalia, pondera, reavalia, pondera novamente, analisa, está de acordo, reajusta o plano de curto prazo, porque o plano de longo prazo ele tem que se manter. Porque senão você fica com a emoção, você quer trazer a urgência da sua vida para o mercado. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus! É desta forma que você consegue tomar uma decisão de investimento. Luan, você comprou ICP? Eu comprei mais um pouco de ICP. Eu estou fazendo um DCA. É um dos projetos que eu estou fazendo DCA. Para mim é um projeto interessante. Quer dizer que você deva comprar? Obviamente que não. Estuda. Mas entenda que este é um dos projetos das dezenas que eu possuo em uma carteira que é equilibrada. Isso quer dizer que o mercado não vai cair? Isso quer dizer que a carteira não vai sofrer? Curto prazo vai ter alta, baixa. Eu quero que você lembre o que estava acontecendo com a sua carteira em começo de junho. A gente está 18 de junho, não aconteceu nada. O que aconteceu no começo de junho? 5, 7 de junho. Você estava lá em cima, agora você está embaixo. Pode ser que no final do mês você esteja lá em cima. O que acontece com quem acaba por vender medo sem analisar o mercado? Vai comprar mais caro. Porque você está se movimentando pelo medo e pela euforia. Medo e euforia. Compra topo, vende fundo. Eu falei sobre isso ontem e devo lembrá-lo. Toma cuidado com isso. Warren Buffett já dizia, quando está todo mundo agressivo, você vira conservador. Quando está todo mundo conservador e com medo, você se torna agressivo. É óbvio que a gente tem que ponderar essa fala, mas o medo é a oportunidade. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.